pessoal, todo mundo bem? Professora Lígia, canal X Química. Hoje nós vamos falar sobre álcoois. É a primeira função que, depois do hidrocarboneto, que a gente vai nomear e vai tentar entender e ver como é que ela funciona, são os álcoois. Qual é a diferença entre álcool e hidrocarboneto? Hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono, tá? Os álcoois, você vai ter hidrogênio, carbono e oxigênio. Oxigênio ligado com hidrogênio, formando OH, que é uma hidroxila. Então, esse OH ligado em um carbono, em qualquer carbono da cadeia, ele já identifica a presença de um álcool. Para vocês terem uma ideia, aquele colesterol que todo mundo fala, o colesterol que vai fazer com que as veias possam ficar entupidas e pode dar um infarto, um AVC. Então, esse colesterol é um tipo de álcool, tá? Na formulação dele, na fórmula dele, tem o OH, que é o determinante da função álcool. Então, vamos lá, gente. Como é que é essa função álcool? Aqui, ó. Então, vocês estão vendo, a função álcool, ela tem OH em qualquer carbono, tá? Qualquer carbono da cadeia, e a finalização dela vai ser ol, tá certo? O primeiro álcool que a gente encontra aqui é justamente esse, ó, MET, que é um carbono só, AN, que é simples ligação, e ol, que é a terminação de álcool, que é o metanol. Para quem lembra, metanol, ele é o álcool, primeiro álcool, ele é usado como combustível em alguns lugares, só que ele é um álcool que queima muito rápido, tá? É um álcool que era obtido antigamente pela destilação seca da madeira, ele era chamado de álcool de madeira, e hoje ele é obtido através da mistura de carvão com água, tá? Mistura de carvão com água, numa reação química, é obtido esse álcool da madeira. Desculpa, então, esse álcool, o metanol, aqui no Brasil ele foi usado como combustível durante um determinado tempo, também foi adicionado à gasolina, só que ele é muito corrosivo, ele torna as peças do carro, a vida útil das peças, ela diminui bastante devido a isso, e ele é um álcool que provoca uma poluição maior também. E hoje ele é usado na indústria para determinadas, como solvente, né, solventes orgânicos, na formulação da fórmica. O metanol também é usado. E ele, assim, ele é um álcool que precisa se tomar cuidado, não só no manuseio, como também na aspiração dele, né? Porque ele é... Um outro dado a respeito do metanol é que uma quantidade muito pequena pode levar uma pessoa à morte. Por exemplo, a ingestão de 0,7 gramas por quilo de peso de uma pessoa pode levar essa pessoa à morte, a ingestão do metanol. Falando agora sobre o outro álcool muito importante, que é o etanol. O etanol, ele é um álcool que foi desenvolvido como combustível aqui no Brasil. Ele é derivado da cana-de-açúcar, né? Todo mundo sabe, pela fermentação da cana-de-açúcar, do melaço, né? Se obtém o álcool, que também é chamado de álcool etílico. Então aqui, gente, como é que é esse álcool? Esse álcool é assim, ó, você tem 2 carbonos, certo? 2 carbonos, e você tem o que marca a função, que é esse OH. Então, ó, 2 carbonos, então como é que eu dou o nome? Et, de 2 carbonos, an, de simples ligação, e ol, que é a terminação de álcool. Então, esse daqui é o etanol. Enquanto você tem 2 carbonos, você não numera a cadeia. A partir de 3 carbonos, nós vamos numerar e dizer em que carbono está o OH. E por que isso?
Porque você, olhando por aqui, ó, você tem 3 carbonos, é prop, só simples ligação AN, aí no carbono 1 você tem um álcool. Então, ó, no carbono 1 você tem um álcool. Esse álcool podia estar no carbono 2, então seria um propan 2-ol. São diferentes? São diferentes. Álcoois que estão em posição diferente de carbono possuem propriedades diferentes, possuem pontos de ebulição diferentes, possuem pontos de fusão diferentes. Então, são coisas que se modificam. Por exemplo, se você tivesse um álcool com 4, 5 cadeias, dependendo de onde está esse OH, você tem propriedades diferentes, principalmente com relação a pontos de fusão e pontos de ebulição, porque você tem aí uma outra coisa que é o hidrogênio ligado ao oxigênio formando pontos de hidrogênio, que é uma das características, tá? Que você tem que se pensar na hora que você analisa um álcool. E aí, gente, a gente conversando ainda sobre os álcoois, aqui, ó, vou mostrando para vocês aquele mesmo álcool lá, ó, tá vendo? Aqui é o propan 2-ol. E aqui você tem hexan 3-ol. Lembra sempre que agora quem manda na numeração é a função. Então, eu sempre vou numerar do carbono mais próximo da função, tá certo? Ah, mas pode ter uma dupla, pode ter uma tripla? Pode sim. Você tem um álcool com dupla ligação, você tem essas possibilidades, porém a gente vai vê-las um pouco depois, tá? Que nem eu sempre comento com vocês, nós estamos indo do mais simples para ir para o mais complexo. Se vocês não entenderem o mais simples, vai ficar difícil vocês entenderem alguma coisa mais complexa depois, né? Isso é meio evidente. Então, vocês estão vendo que aquilo, sempre você coloca o número de carbonos, você vai colocar a terminação, né? Se é uma simples ligação, dupla ou tripla ligação, põe o tracinho, põe o número e identifica aonde que está a função. No caso, a gente está trabalhando com álcool, a terminação é ol. Mas já que a gente falou em álcool, ó, não lembra, não esquece que uma coisa que eu falei, colesterol é um álcool, tá? Ele é um álcool muito importante. Nós vamos falar de uma outra função, onde você tem o OH também. Só que esse OH, ele vai estar ligado no núcleo benzênico. Olha a diferença. Quando o OH está ligado no núcleo benzênico, nós temos uma outra função que chama-se fenol. Fenol. Então tá aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? O núcleo benzênico, como a gente caracteriza ele com essa bolinha, e o OH. Esse nome hidroxi vem justamente disso daqui, ó. Hidroxi significa hidroxila OH e o nome dele é hidroxibenzeno. E esse daqui é um fenol, certo? O fenol, ele é corrosivo, ele é tóxico, mas ele foi usado por volta de 1870, ele começou a ser usado como antisséptico e funcionou muito bem. Só que ele em contato com a pele provoca queimaduras e isso tornou a sua utilização inviável, mas como bactericida e como fungicida, bactericida, ele funcionou super bem nessa época em que a maioria morria de infecções banais, né? E agora a gente falou sobre fenol, né? É muita função, tá? Muita função, às vezes a gente se perde. Um outro álcool que depois aí a gente voltando um pouquinho e falar de um álcool para vocês, que é o etanol. O etanol, ele não é só usado como combustível, não. O etanol também está presente nas bebidas, tá? Então, muitas bebidas têm a porcentagem aí de álcool, a porcentagem de etanol, e conforme a porcentagem dessa quantidade de etanol,
pode provocar maiores ou menores danos ao organismo de quem ingere a determinada bebida, né? Vocês sabem que hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o uso das bebidas alcoólicas está muito difundido, inclusive em crianças, que já começam a ingerir a bebida através da visualização dos seus pais fazendo isso desde muito cedo. Então é normal criança com 9, 10 anos ou até antes disso já tomarem cerveja normal e depois passarem para bebidas mais fortes. Isso causa a dependência, como qualquer outra substância que você coloque no seu organismo, vai causar dependência química, e possivelmente a pessoa, com o passar do tempo, se torna um alcoólatra ou um dependente químico da substância etanol, seja ela sobre qualquer forma, chegando inclusive a se tomar o álcool comercializado para limpeza doméstica, né? Quando se chega ao extremo. E vamos parar de falar de etanol, vamos parar de falar de bebida e agora a gente vai entrar nas cetonas. Tem uma diferença aí que todo mundo fala, acetona é acetona. O nome da função é cetona, tá? Dentre as cetonas existe a acetona, que é o removedor de esmaltes e também usada no refino da cocaína. Foi justamente por isso, como ela é usada no refino da cocaína, ela foi retirada das farmácias. Antigamente se vendia com maior liberdade a acetona. Hoje ela para poder se comprar acetona, precisa de toda uma série de assinar papéis na Polícia Federal, explicar para que você está usando aquilo, e o que se compra como removedor de esmalte é uma solução diluída de acetona ou às vezes diluída com outro tipo de removedor, tá? A acetona pura mesmo, como se vendia antigamente, não é possível mais a sua comercialização, justamente por causa disso, né? Porque uma das etapas do refinamento da cocaína passa pelo uso das acetona, né? Vocês sabem que a cocaína ela precisa ser refinada, ser extraída, branqueada, e todos esses processos são processos químicos que levam aditivos, substâncias, e para serem obtidos, tá, são em grandes quantidades. E é justamente por isso que o controle é muito rígido sobre a venda da acetona. Então, vamos falar da função cetona, tá? Então, olha, gente, função cetona, ok? Então, olha, a função cetona, o que determina a função cetona? É esse C-O, aqui, ó, esse C-O. E como é que eu termino a função? Em ona. Então, toda vez que eu tiver uma cetona, o final será ona. Só que esse C-O não pode estar na ponta da cadeia. Não pode estar na ponta, ele tem que estar entre carbonos, tá? Ele tem que ser obrigatoriamente um carbono secundário, então ele tem que estar ligado a outros dois carbonos. E aqui você tem uma dupla O. Dá uma olhada. Essa daqui é a fórmula da acetona. Então você tem prop, que são 3 carbonos, an de simples ligações e ona de o nome da função. Então isso daqui é a propanona. Propanona, o nome e o PAC dela, nome comercial acetona, certo? E outras cetonas que você tem pentanona, e a mesma coisa nós vamos fazer na hora de fazer a numeração. Acontece da mesma maneira, tá certo? No caso da propanona, olha, gente, no caso da pente, com 5 carbonos, olha aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar a numerar desse lado, também vai dar carbono 1, 2, 3. Então, a dupla O está no carbono 3. Então, como é que é o nome dela? Pentan 3 ona. Por quê? Porque no carbono 3
eu tenho a função ona. E se tivesse no carbono 2? Se tivesse no carbono 2, gente, ó, vou colocar em verde aqui, ó. Se tivesse no carbono 2, ó, ela seria pentan, aqui, 2, ona, certo? Então, há diferença e há modificação no tipo da cetona, da mesma maneira que há no tipo de álcoois, como eu tinha conversado com vocês. Então, gente, a partir que a gente viu desde o começo dessas aulas, toda a parte de hidrocarbonetos, nós vimos a função álcool, a função fenol, a função cetona, e para a próxima aula vão ficar, nossa, a próxima aula fica feio falar, né? Então, assim, para o nosso próximo encontro vão ficar os ácidos carboxílicos, os aldeídos, e aí vocês vão entender por que que esse dupla O não pode ser na ponta da cadeia, porque vai originar uma outra função chamada aldeído. Não esqueça, gente, álcool, ou termina em ol, cetona, ona, termina em ona, e hidrocarboneto em ol, e o fenol é hidroxibenzeno, sendo que o fenol, dependendo de como ele se arranja, eu tenho várias nomenclaturas diferentes. E no álcool, eu posso tanto chamá-lo de etanol como álcool etílico, metanol ou álcool metílico, tá? São nomes usuais. Você tem a nomenclatura IUPAC e a nomenclatura usual, tá bom? Então, tudo bem? Gente, sempre falo pra vocês, dúvidas, não entendi, não compreendi, não sei direito como é que faz, esse negócio de ficar dando um monte de nome me deixa com a cabeça nervosa. Então, ó, é só mandar recadinho, aí a gente vê o que pode fazer e o que pode ajudar, tá bom? Então, para vocês, nós estamos entrando no mês de julho, excelentes férias, nós vamos continuar por aqui, passando os nossos vídeos, para que vocês, quando começarem em agosto, tenham já aí várias novidades. O esquema geral do vídeo não vai mudar muito não, porque os recursos que eu uso são sempre os mais simples possíveis, sem muito teretetê, muita parafernália, porque eu mesmo não vou saber mexer muito com isso, e depois na hora de passar vai virar uma bagunça. Eu já sou bagunceira por natureza, já sou enrolada por natureza, então vai ficar mais enrolada e mais bagunçada ainda, tá? Então eu peço a vocês, agradeço aliás a atenção de vocês, e qualquer coisa escrevam e perguntem, tá? Eu teria o maior prazer em atendê-los. Boas férias, até agosto, mas durante esse tempo eu tô por aqui, tá? Tô fazendo os videozinhos e passando para vocês. Até mais!